Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Amarelas On Air, programa de entrevistas de Veja. Eu sou a Marcela Rau e hoje eu tenho a honra, o prazer de receber aqui no nosso estúdio o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, está aqui com a gente. Ministro, seja muito bem-vindo e obrigada pela participação. Obrigado, Marcela, pela oportunidade. Ministro, a gente acompanhou nessa semana a denúncia da PGR contra o ex-presidente Bolsonaro e mais 33 pessoas por tentativa de golpe. Queria saber, na avaliação do senhor, o quão grave foram os fatos apresentados pela PGR e os elementos também que foram colhidos. Eu acho que todos nós já tínhamos lido o relatório da Polícia Federal, né, calcado em fatos relevantes. E agora a Procuradoria-Geral fez uma avaliação no sentido de que aqueles fatos constituem crimes, inclusive, de tentativa de golpe de Estado. E, por isso, trouxe a denúncia ao tribunal. Certamente, agora, nós encerramos um pouco as especulações e passamos a ter um script, um roteiro para a própria defesa, né, apresentar a defesa, fazer esclarecimentos, e o tribunal faz sobre isso se debruçar. De modo que me parece que a própria Procuradoria-Geral, e todos nós sabemos que o Dr. Paulo Gonet é uma pessoa extremamente ponderada, avaliou como extremamente graves os fatos relatados no relatório da Polícia Federal. Agora, ministro, as defesas dos acusados acreditam que o ministro Alexandre de Moraes, como vítima também no processo, não deveria participar do julgamento. Como que o senhor vê isso? Eu já tive até a oportunidade, Marcelo, de me pronunciar sobre isso. A rigor, desde sempre, o Alexandre tem sido o relator desse processo. Desde lá, dos casos de fake news e depois dos demais inquéritos. E por isso ele passou a sofrer ataques. Sim. Não pode ser essa razão pela qual, então, ele fica impedido. Porque seria muito fácil impedir o tribunal inteiro, né, dentro desse tipo de prática. Não me parece que esse seja um argumento que a gente deva acolher. Porque ele está sendo atacado não por outra razão que não a de que ele é o relator do processo. Né? Portanto, é um tipo de engenho por parte dessas pessoas de fazerem esses ataques para inabilitarem, como fizeram ataques ao ministro Barroso, fizeram ao ministro Fachin, um pouco a mim. Veja, o tribunal como um todo sofreu ataque. Isso não deveria levar a uma inabilitação do tribunal para julgar crimes, né? Então nós temos que fazer essa avaliação. Sim. E outro ponto que a defesa coloca, né, é em relação ao fato do julgamento acontecer na primeira turma e não no plenário com todos os ministros. Existe chance disso acontecer ainda? O senhor acredita nisso? De ir para plenário o julgamento? Acho que não, porque o regimento interno foi não faz muito tempo modificado e mandou esses processos para as turmas, exatamente pelas dificuldades que se tinha de julgar em plenário. Tanto é que muitos dos casos mais recentes, a propósito dos fatos do 8 de janeiro, estão sendo julgados pela primeira turma. Me parece que esse será o caminho natural. Agora, a tática do ex-presidente Bolsonaro é sempre falar dessa história, da narrativa de perseguição política, né? O quão isso pode pressionar o STF, né? Pressionar a sociedade para que haja até, quem sabe, uma convulsão social, né? O ex-presidente marcou uma manifestação para o dia 16 de março. O senhor acredita em algo que possa passar ali do controle? Eu não vejo o tribunal timorato, atemorizado nesse contexto. Nós vivemos a presidência do presidente Bolsonaro, tivemos vários ataques, partindo muitas vezes dele, pessoalmente, e o tribunal não mudou uma vírgula na sua conduta, no seu afazer. Tivemos todos aqueles enfrentamentos durante a pandemia, também aquelas manifestações
do 7 de setembro, tanques na rua, e isto, aviões sobrevoando o tribunal, e isto não afetou as ações, as condutas no âmbito do tribunal. Agora, claro, nós também estamos num debate político, e é natural, devemos ter toda experiência nesse sentido, que se tente politizar, partidarizar esse debate. Mas todos nós sabemos que tudo isso está lastreado numa investigação bastante bem feita pela Polícia Federal e agora avaliada com todo critério pela Procuradoria-Geral da República. E certamente a defesa terá condições amplas de fazer o seu trabalho. Nós queremos o devido processo legal. Sim. Agora, do ponto de vista pessoal, o senhor se sente vulnerável em relação a esses ataques, a essa pressão em que a oposição faz contra o STF e contra o senhor também? Sabe que não me sinto afetado. A gente se prepara, eu acho que ao longo dos anos, para isso. Não é? Já brinquei em alguns momentos que quem vai para o STF não vai disputar concurso de Miss Simpatia. Não é? Não é o caso. Não é o caso. Né? Muitas vezes a gente contraria inclusive pessoas próximas, né? As pessoas fazem uma avaliação que nós estamos errando, fazem críticas, isso é comum. Aqui, às vezes, a gente enfrenta situações mais virulentas, como aquele episódio que ocorreu com a família do Alexandre no aeroporto de Roma, de conivência também, nós vivenciamos isso nas ruas, as pessoas vêm e protestam. Eu mesmo já sofri uma situação voando de Lisboa para Madrid, na classe executiva, alguém gritando contra mim e tal. Em suma, são situações que a gente convive, né, que a gente enfrenta. E há também essa coisa hoje diabólica das fake news, as invenções, né, as atribuições de versões que não têm nenhuma correspondência com os fatos, o que incomoda, né, as pessoas. Mas a gente deve estar preparado e, claro, também buscar esclarecer a opinião pública para evitar que essas coisas vicejem, né? Agora, a gente está passando por um momento inédito, né, de ter um ex-presidente denunciado por liderar uma organização criminosa que, inclusive, ia tentar o golpe de Estado, mas, inclusive, no plano tinha o plano de morte do presidente eleito, Lula, do vice Geraldo Alckmin e do presidente do TSE à época, que é o ministro Alexandre de Moraes, né? A gente tem uma situação bastante dramática. Se for confirmada, a gente passou por um momento muito delicado da nossa democracia. Como a gente pode sair dessa fortalecido? Tem como? Mas eu sempre tenho dito que a gente precisa organizar a fuga para frente. É fundamental que isso se faça. E um dos pontos que eu imagino é, tanto quanto possível, desmilitarizar a administração pública. O Bolsonaro fez o contrário, militarizou a administração pública. Eu acho que seria muito bom que o Congresso votasse uma emenda reduzindo o papel dos militares em funções de civis, também limitando a atividade política. Quem quiser exercer atividade política, que vá para a reserva e vá fazer, então, a sua carreira. O mesmo vale para as polícias militares. Nós vimos o problema de Brasília, onde a polícia, pelo menos parte dela, se revelou omissa naquele momento do 8 de janeiro.
E hoje nós temos uma politização, partidarização da polícia. Tanto é que todos usam um nome, uma epígrafe, como parlamentar, sargento fulano de tal, coronel fulano de tal, não é? E assim por diante. Isso não é bom para o sistema. Acho que isso precisa ser esclarecido. Acho que seria bom para as Forças Armadas, seria bom para as forças policiais esse novo tratamento institucional. Isso me parece que ficou faltando, é uma falha. Acho que tem até um projeto da ex-deputada Perpétua de Almeida, que tratava dessa temática. E isso ficou um tanto escondido, já são 8 de janeiro que passamos, não é? Sem que tenha havido resposta. Acho que são pontos relevantes que precisam ser tratados. Mas em relação a como a gente pode sair melhor dessa, né? O senhor acha que o Supremo pode sair fortalecido, mesmo diante de ataques que vão vir durante o processo? Não só o Supremo, né? Os 3 poderes. Eu acho que sim. Nós não vimos, nesse caso, envolvimento de pessoas do Legislativo. Uhum. Até porque, numa ditadura, o Legislativo seria fechado ou limitado, coartado, né? Então, a rigor, seria uma tarefa suicida. O Judiciário, obviamente, era alvo desses ataques. E eu acho que, a despeito das notícias que saem sobre falta de credibilidade do Supremo, o Supremo tem mantido a sua posição. Foi fundamental, me parece, no enfrentamento desse surto autoritário. A gente se esquece do papel do tribunal na pandemia, quando o tribunal, inicialmente, mandou que aquelas regras da OMS fossem observadas. Sim. Depois, quando vieram as vacinas, mandou que se comprasse vacina e que elas fossem aplicadas. Muita gente que acho que hoje critica o tribunal está viva graças à ação do tribunal, ou seus familiares, seus entes queridos, não é? Então o tribunal tem um papel importante. É claro que no ambiente de politização e de partidarização, o Supremo virou um pouco também bode expiatório, né? É culpado por conta disso, é culpado por conta daquilo. Mas eu estou absolutamente seguro de que o tribunal é um fator importante da estabilidade institucional. Certamente nós teríamos tido um quadro muito pior não fora a ação do Supremo e do TSE, que também sofreu, como sabe, inúmeros ataques por conta das urnas eletrônicas. Muitos dos fatos aí apontados na denúncia têm a ver com essa manipulação, né? Sim, faz até uma ligação, né? Desde os ataques, é isso que é interessante na denúncia da PGR, porque ela faz toda essa ligação que o relatório da PF não fazia a ligação dos ataques, do plano de golpe até o 8 de janeiro, né? Então, essa é a diferença. Agora, até aproveitando... Desculpa, pode falar. E se nós olharmos bem, todo o discurso contra as urnas eletrônicas guardava uma certa lógica com essa possível intervenção diante do resultado eleitoral, né? Porque na teoria, né, a partir do momento em que o TSE está contaminado, você justifica de outra forma. Sim. Agora, até falando sobre o TSE, o ex-presidente Bolsonaro, ele tem dado mais declarações depois que essa denúncia saiu, e ele tem falado que o TSE que elegeu Lula. Ele continua, de certa forma, então, sem provas, ele fala isso, disseminando fake news. Isso não continua sendo crime que ele já estava cometendo? É isso que se tem discutido. E até muito curioso. O presidente Bolsonaro estruturou quase que uma empresa eleitoral familiar, né? Se a gente olhar as repetidas eleições dele, exitosas, no Rio de Janeiro, né? Depois ampliadas até quando ele amplia a base, se torna evangélico,
e tal. O filho eleito senador pelo Rio de Janeiro, outro vereador pelo Rio de Janeiro, outro eleito deputado federal por São Paulo, não é? E ele se elege presidente da República em 2018 pelo sistema que nós conhecemos. Então parece assim uma contradição nos próprios termos, né? Falar-se em fraude eleitoral. A própria impugnação que o PL fez às eleições, apontando que tinha urnas velhas e urnas novas, pedia anulação dos votos para a presidência da República. Mas aí depois teve um papo que era só no segundo turno, né? É isso. Mas não pedia a anulação das eleições dos seus cento e tantos deputados, né? Sim, que eles eleitos. Portanto, é um todo curioso, né? É um todo muito peculiar esse tipo de impugnação, né? Sim. Agora, tem uma outra crítica para a gente encerrar esse assunto da denúncia da PGR, de apoiadores do ex-presidente, do próprio bolsonarismo, de que esses que abusos cometidos na Lava Jato são comparados aos que acontecem hoje no Supremo nesse caso. Como o senhor vê isso? Não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. Na Lava Jato nós falamos, e eu mesmo fui um dos denunciantes, de que se faziam prisões para obter confissões ou delações. Aqui não. Pessoas que foram presas porque tentaram obstruir provas e investigações, e o próprio episódio último agora da prisão do general Braga Neto tem a ver com isso, né, com tentativa de obstrução de provas, de modo que a comparação é de todo indevida, não é? Agora, houve muitos erros nesse contexto geral que são atribuíveis a instituições, ou parte delas. Se nós olharmos o próprio 8 de janeiro, ele se dá com pessoas que estavam reunidas em frente a quartéis. Não existe liberdade de reunião para se reunir em frente a quartel. Como não existe liberdade de reunião para se reunir em frente ao hospital, por razões diferentes, mas óbvias, não é? E essas pessoas ficaram se servindo de luz do quartel, água do quartel, usando, portanto, bens públicos. E pedindo golpe. E pedindo golpe, não é? E de lá saíram para fazer a tal festa da Selma, não é? No 8 de janeiro. Veja, são sucessões de erros que foram cometidos. Depois a própria polícia deixa-os chegar aos 3 palácios, né? As 3 situações ali da Praça dos Três Poderes. Em suma, houve aí uma comédia de erros que nós precisamos, de fato, corrigir. Agora, estou absolutamente seguro de que as investigações se fizeram com muito critério e agora haverá um julgamento justo. É fundamental que isso ocorra, que os advogados disponham de todo o acesso a todo o material colhido e possam produzir provas que eventualmente contestem os elementos trazidos pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral. Agora, no momento em que o presidente da Câmara, Hugo Mota, fala que não viu uma tentativa de golpe no 8 de janeiro, isso não é grave? Isso depende sempre de contexto e eu mesmo, em algum momento, entrevistado por uma TV portuguesa, vocês vão achar dados aí na TV, de vez em quando, isso, nas redes, isso de vez em quando é repetido. Eu disse, olha, não me pareceu que houvesse um intuito de golpe, foi mais, talvez, um tipo de baderna que se descontrolou.
Posteriormente, nós vimos que havia todo um contexto, e é o que está agora revelado na denúncia. E aí a gente precisa contextualizar. Se a gente olhar, nós tivemos, no 12 de dezembro, aquelas manifestações, no dia da diplomação do Lula, queima de carros em Brasília, aquele líder indígena que foi preso, levado para a Polícia Federal, tentativa de invasão da Polícia Federal. Tivemos aquele caminhão, tanque, que tinha uma bomba a caminho do aeroporto. Sim. Portanto, nós tivemos várias articulações que denotavam, no mínimo, que queriam talvez instalar um estado de baderna que justificasse uma GLO. Uma medida de lei e ordem, e aí os militares teriam um papel central nesse contexto. É essa leitura que agora vem à tona, tanto no relatório da Polícia Federal como da denúncia. Mas o senhor vê como uma baderna aquele ato em si? Não, eu vejo hoje como parte desta organização. Sim. Por isso que eu estou dizendo, é possível, se a gente faz uma visão segmentada, é possível dizer, não, eram pessoas que se desgarraram, né, como acontece muitas manifestações, depois viram baderna e coisa do tipo. Só que aqui havia todo um contexto. As próprias referências que se fazem ao Braga Neto na denúncia mostra aquela fala dele, por exemplo, dizendo para as pessoas que tivessem calma, que aguardassem, que haveria uma resposta, tenham paciência. Haveria uma resposta para o pleito que eles faziam em frente aos quartéis. Também houve várias tentativas de desmobilização dessas pessoas e não se conseguiu. Mesmo depois da entrada, mesmo depois da posse do presidente Lula. Mas teve alguma falha ali do governo Lula, né, nesse momento, até o 8 de janeiro? Não tinha que ter uma posição mais firme, tirar essas pessoas, enfim? Parece que houve parece que houve falas ou orientações nesse sentido, mas o próprio Ministério da Defesa teria argumentado que aquilo seria algo natural e que se desfaria. Aí havia cuidados, porque muitos dos que estavam em frente aos quartéis eram militares ou familiares de militares, e nesse sentido, certamente, houve falha. Essas pessoas não deveriam ter se reunido sequer um dia na frente dos quartéis, muito menos ter ficado tantos meses, né, como isso ocorreu. Agora, o Congresso, mais especificamente a Câmara, está discutindo um projeto de lei da anistia, que prevê anistia ou perdão aos condenados do 8 de janeiro. O STF foi lá e condenou. Aí a Câmara, né, o Congresso, se aprovado, vai lá e vai perdoar. É um poder passando por cima de outro? Eu não quero discutir isso assim, Marcela. Eu espero que não haja espaço para o debate sobre a anistia. Nós estamos tratando, sob a Constituição de 88, talvez da primeira tentativa de interrupção do processo democrático. Nesse contexto, se nós contextualizarmos o 8 de janeiro agora com a denúncia do Procurador-Geral da República, isto ganha uma outra lógica de um atentado contra o Estado de Direito. Isso faz um conjunto. Isso enfraquece, então, essa discussão? Me parece que sim. Né? Nós não podemos tratar, isso que eu estava tentando dizer na resposta anterior, nós não podemos tratar isto como fato isolado. E é preciso, então, ver texto e contexto. Que às vezes muito se fala e pouco se faz, não é isso?
O Boa Vista Village tem a praia com as melhores ondas, segundo os melhores surfistas. Mas se a sua praia é golfe, tem o campo de 18 buracos, projetado por Rhys Jones. Se for tênis, tem a arena de tênis para torneios internacionais. Se for compras, tem o Town Center, inspirado em Carmel. Agora, se a sua praia é viver bem no meio de tudo isso, o Boa Vista Village tem diversas opções de residências com a qualidade JHSF e amenities para todas as praias. Bom, queria falar sobre as emendas, que é um impasse também entre o Legislativo e o Judiciário. Os parlamentares ficaram muito incomodados com essa questão, é uma questão crucial, obviamente, porque trata de recursos para eles, enfim, mandarem para a base deles, mas que, obviamente, tem que ter transparência, como o ministro Flávio Dino tem colocado imposto aí para que esse dinheiro seja liberado. O senhor acha que teve... E aí, até os próprios presidentes eleitos, né, da Câmara e do Senado deram vários recados para o Judiciário. Como é que o senhor vê esse atrito? O que a gente tem visto ao longo dos anos é um crescimento do papel do Congresso Nacional, não só na atividade legislativa, na designação de pessoas para as agências, uma participação mais ativa, mas também no orçamento. As emendas que antes eram propositivas se tornaram, a partir de 2014, 2015, emendas impositivas. Isso se dá, inclusive, naquele embate entre Eduardo Cunha e Dilma. E desde então a gente tem visto um protagonismo cada vez maior do Congresso e um aumento significativo do valor das emendas. Então, é uma questão preocupante, sobretudo quando não se tem transparência. Para facilitar as emendas, criaram as tais emendas PIX, que são mandadas diretamente e têm caráter impositivo, sem que haja sequer plano de trabalho por parte da autoridade, no caso a autoridade municipal, que vai executar essa emenda. Então, houve uma ação no Supremo, inicialmente da relatoria da ministra Rosa Weber, que exigiu o óbvio. Estamos falando de dinheiro público, né? Precisamos de ter transparência, precisamos de ter rastreabilidade e é preciso encerrar aquilo que vocês na mídia chamavam de emendas secretas. Precisamos saber quem é o autor, né, da proposta, quem se responsabiliza por isso. E é esse o debate que foi agora reinstaurado sob a relatoria do ministro Flávio Dino. Nós tivemos uma reunião, eu acho que em agosto, com os presidentes das casas, Arthur Lira e Pacheco, e ficou acertado que haveria uma nova lei sobre isto. E desde então, isto vem sendo discutido e acho que vai ser devidamente encaminhado. Mas é fundamental que todos saibam que, em se tratando de verba pública, que haja publicidade, que haja rastreabilidade, que haja projetos para a sua devida aplicação. Há outras discussões políticas aqui sensíveis sobre o próprio valor das emendas, quanto que o Congresso poderia dispor, quanto que deveria ficar ao Executivo, mas essa é uma discussão política, né, que está dentro desse nosso contexto político, nesse nosso presidencialismo de coalizão, como o Abranches chegou a chamar, né? Só que agora com um papel muito diferente. No passado, eu fui parte, por exemplo, do governo Fernando Henrique Cardoso, as emendas eram liberadas de acordo com uma certa fidelização. Mas hoje, com as emendas impositivas, isso se tornou algo dispensável. Se um parlamentar vota ou não na base de apoio do governo, isto é irrelevante para para a liberação das emendas. E isso se tornou, ou tornou a governança muito mais complexa.
Pois é, e nesse sentido o senhor já defendeu, não sei se ainda defende, o semipresidencialismo, né? O regime que teve até agora uma PEC protocolada na Câmara sobre esse tema. Aí a gente pode até analisar o contexto atual que a gente estava falando, né? O Congresso muito fortalecido, empoderado, né? Com um valor aí grande, mais de 50 bilhões de emendas. O governo não tem mais tanta manobra em relação a isso e fica mais isolado, mais enfraquecido. O senhor acha que seria uma saída? É uma discussão, não para o momento imediato, mas a vantagem do semipresidencialismo é que as atividades governativas, vamos dizer assim, para usar uma expressão próxima do português de Portugal, elas ficariam com a maioria do Congresso. O Congresso elegeria um primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro teria as funções de exercer e desenhar as políticas públicas. Muito provavelmente vários ministros sairiam do Congresso Nacional. E com isso daria base de apoio ao governo. Hoje nós estamos um pouco no pior dos mundos, porque o Congresso está desenhando políticas públicas sem a responsabilidade governativa. Não é? Então nós estamos... Por isso que seria interessante, é claro que isso pressupõe outras reformas, redução do número de partidos, mas talvez fosse interessante discutir uma nova forma de governo. Isso é um desenho flexível. O presidente pode ter mais papéis ou menos papéis, mas seria interessante discutir a hipótese do semipresidencialismo, que tem modelos extremados, como na França, ou modelos moderados, como é o caso de Portugal. Uhum. Agora, o governo ele se encontra num momento mais delicado, a gente pode dizer assim. Pesquisas mostraram uma queda de popularidade bastante expressiva, né? O governo Lula tendo o pior momento de todos os seus mandatos. Porque, como o senhor avalia esse atual momento do governo? É um presidente mais isolado mesmo, como tem se falado, ou é uma queda de popularidade ligada muito também à inflação dos alimentos, a questões mais do dia a dia da economia? O mundo está mais complicado, né? Se a gente olhar todo o contexto, agora a eleição do Trump, movimentos de extrema-direita na Europa, enfraquecimento das lideranças globais, e o Brasil tem conseguido dar respostas até adequadas na área da economia. Estamos vivendo uma situação PIB, crescimento ano passado de 3%, que é bastante razoável, não é? Uma política quase de pleno emprego, mas se tem falado que o governo não tem conseguido cortar gastos, e aí se fala que acumulação de déficit, e também se fala nos juros, né, que continuam elevados por conta da inflação alta. E a inflação, como nós sabemos, certamente responde um pouco por essa impopularidade. Certamente são desafios que todos os governos têm que enfrentar. Agora, o Brasil tem recursos e tem meios para enfrentar esses desafios, e eu acredito que esse quadro de impopularidade é mais uma fotografia do que um filme, é mais a revelação de um dado momento, né, que exige do governo ações. O Brasil é um grande produtor de alimentos, não obstante os alimentos estão caros e as pessoas estão reclamando disso, né? Então é natural que isso reflita na popularidade do governo, e certamente é preciso que haja meios e modos na gestão para gerir todo esse quadro complexo. Mas se a gente compara o Brasil hoje com outros
países, sejam nossos vizinhos ou outros países mais distantes, a gente verifica que temos relativa paz social, a despeito de certos conflitos políticos, e temos bons resultados e bons pressupostos que podem ser bem desenvolvidos. A oposição costuma muito associar o governo federal, o executivo, acusando o executivo de usar o judiciário para conseguir governar e adotar certas medidas. E, obviamente, acusa, por exemplo, no caso das emendas. O senhor vê essa ligação tão próxima entre o executivo e o judiciário? Não vejo. Veja, no passado, no governo Bolsonaro, por exemplo, nós tivemos várias judicializações, vou lembrar uma, a privatização das subsidiárias da Petrobras. Uhum. Conversei intensamente, e todos nós, com o ministro Paulo Guedes, e o Supremo Tribunal Federal validou as ações do governo nesse sentido. E ninguém falou que havia uma aliança entre o Supremo e o governo Bolsonaro. Os conflitos só começaram a ser pontuados durante a pandemia, porque aí sim, de fato, houve uma clara divergência. E o Supremo Tribunal Federal reafirmou aqueles pressupostos que estão na Constituição diante do negacionismo notório praticado pelo governo federal em relação aos problemas de saúde. Então, aqui não se trata de nenhuma aliança. Alguém traz uma reclamação, por exemplo, a propósito de abusos nas emendas, ou que elas não podem ser secretas, mas você sabe, eu sei, todos sabem, que a chave do orçamento é a publicidade, que não pode haver emenda secreta. Sim. Então, quando alguém reclama ao Supremo Tribunal Federal, já se sabe qual vai ser a resposta que o Supremo dará. Sim. Não é? Então, não se trata de aliança do Supremo com o governo. Agora, quanto ao quantum que deve ser dedicado às emendas, essa é uma disputa política, como eu disse. E isso precisa ser resolvido entre Congresso e governo. Do jeito que o nosso cenário atual, ele permite que o governo federal fique cada vez mais fragilizado, né? E quando está mais fragilizado, sempre surge essa possibilidade de impeachment, de, enfim, tentar coletar assinaturas, que é o que já está acontecendo no Congresso. E é o que a gente viu no governo Dilma Rousseff, né? Depois que ela perdeu apoio, popularidade, ela sofreu o processo de impeachment. O senhor vê esse risco hoje? Não do vejo. jeito que a gente tem, o Não. nosso sistema funciona hoje? Não vejo. Primeiro que para ter impeachment é preciso ter algum tipo de razão constitucional. Depois, a mim me parece que, de alguma forma, todos nós estamos um pouco cansados da ideia de impeachment. Ele deixa traumas. Não é? Um processo longo, difícil. Isso. Até por isso, muita gente também se simpatiza hoje com o semipresidencialismo, porque se o governo que vai ter base parlamentar perder base parlamentar, ele vai sofrer uma moção de desconfiança. E cai. O primeiro-ministro pode ser trocado. Pode ser trocado num quadro de absolutamente normalidade. Se cumprimentam, o derrotado sai e o vitorioso assume, não é? Perante as casas do Congresso. O impeachment causa uma série de problemas, paralisação da vida nacional, e não há nenhum motivo para isso. Acho que há até maturidade hoje para não partidarizar ou politizar o impeachment. Acho que esse é um desejo de todos. Agora, só voltando na questão da anistia, que eu esqueci de questionar sobre o ex-presidente Bolsonaro, que quer estar envolvido na anistia, seja no projeto na Câmara ou no Senado.
anistiar, assim, o julgamento nem aconteceu, nem se sabe se ele vai ser condenado Sim. ou não, e já está pedindo anistia. Como que é isso? Pois é. Me parece uma série de precipitações. Não, o que eu estou dizendo é, existe essa caso ele seja condenado, existe essa possibilidade do Congresso ir lá de novo e, teoricamente, anular uma decisão do Supremo? A gente viu mais ou menos isso acontecer no marco temporal, por exemplo. Vamos aguardar, vamos aguardar. Eu parto da premissa de que esse não é um tema hoje do Congresso Nacional, de que isto não é uma prioridade e de que isto não será tratado. E certamente, como você pontua, nós estamos diante de uma precipitação. Mal sabemos o conteúdo da denúncia agora. Os fatos ainda vão ser instruídos, nós vamos ter uma instrução processual penal. Parece quase que uma antecipação de uma confissão, não é? E não é disso que se cuida. Então, não acho que haja espaço para essa discussão neste momento. E, de novo, a denúncia agora realizada deu chance para vermos os episódios do 8 de janeiro conexos com os fatos do planejamento do golpe. Planejamento do golpe. Sim. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente já está encerrando, que eu sei também que o senhor tem a sua agenda apertada. Queria falar um pouquinho sobre as Big Techs, né? A gente viu o impasse, toda a questão envolvendo o ministro Alexandre de Moraes com Elon Musk, que teve até a suspensão do X, e depois do presidente Donald Trump assumir o governo dos Estados Unidos, o CEO da Meta, por exemplo, cancelou os mecanismos de checagem das redes sociais, né? O Instagram, da Facebook. Como a gente, né, aqui no Brasil, e inclusive ele até citou, né, os tribunais brasileiros que agem de forma silenciosa, tal, o Mark Zuckerberg, como que a gente pode fazer para que o nosso campo ali da web não vire uma terra sem lei? Exatamente esse é o desafio. Na legislatura passada, no Congresso, a gente teve, ou sob as presidências passadas no Congresso, nós tivemos aquele debate sobre a regulação das mídias sociais no Senado. Uhum. E quando chegamos na Câmara, isto teve lá uma crise e etc. E não houve, então, maiores... Voltou a estaca zero, né? Voltamos a estaca zero, né? Nós começamos no Supremo a discutir a constitucionalidade do Marco Civil da internet, especialmente o artigo 19, se é preciso de ordem judicial ou não para a retirada de conteúdo. E esse debate vai prosseguir agora nesse semestre. E eu espero que nós tenhamos algum tipo de regulação sobre essa temática. E o óbvio deve ser dito também. Cada país tem suas regras. E essas empresas que operam e prestam serviços no Brasil terão que seguir regras brasileiras. Com certeza. Bom, a gente recebeu aqui o ministro do STF, decano da Corte, Gilmar Mendes. Ministro, queria agradecer demais a participação do senhor aqui com a gente. Foi uma honra e um prazer ouvi-lo. Honra minha. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você que nos acompanhou, pela audiência. Lembrando que todo o nosso conteúdo em vídeo está na nossa plataforma de streaming, o Veja Mais, em vejamais.abril.com.br. Até uma próxima. Tchau, tchau.